dia a todos. Como sempre, nós vamos apresentar duas músicas, ambas do mesmo autor, João Cabete, começando por Canção do Perdão. Escuta, meu irmão, esta mensagem que um mestre envia com amor. É luz iluminando tua romagem caminhos da dor. Perdoa quem te ofende e calunia. Esquece todo o mal e encontrarás alegria. Escuta, meu irmão, esta mensagem que um mestre envia com amor. É luz iluminando tua romagem pelos caminhos da dor. Esquece todo o mal e encontrarás alegria. Perdoar sem impor humilhação é ter Jesus no coração. Perdoa com sinceridade e encontrarás felicidade. Perdoa com sinceridade e encontrarás felicidade. Transforma o ódio em amor, o espinho em perfumada flor. Segue na vida sempre amando e ao inimigo perdoando. Segue na vida sempre amando e ao inimigo perdoando. Gratidão a Deus. Quando a sombra da tristeza cobrir seus sonhos de ventura, você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bate a porta, ferindo em fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida
e a vida é amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz, clamando amor. Olhos sempre em trevas, mãos mendigam pão, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Bom dia a todos, que as bênçãos de Jesus continuem a nos envolver. É imensa alegria de estarmos aqui participando com vocês desse encerramento do mês espírita. Enquanto ouvia a suave melodia do nosso companheiro, revivíamos os primeiros dias que nós conhecemos essa casa e que nós conhecemos a nossa doutrina. Foi em 1976, através da nossa saudosa companheira Cidinha Garbati, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, trazia para nós um curso de médiuns, um curso elaborado pelo comandante chamado Edgar Armon, que era de 4 anos de duração. Tínhamos como dirigente o nosso saudoso Mazotti, né? Que nos ofereceu, nos proporcionou ensinamentos maravilhosos, que foi muito importante na minha existência, esse aprendizado, o início que tivemos nessa casa. E os ensinamentos que aqui recebemos, é claro, nós temos por obrigação de levar a outros companheiros, a outros locais, até a outras cidades, quando possível. Portanto, foi esta a razão que nós não deixamos esta casa. Nós procuramos multiplicar as casas para oferecer ensinamentos valiosos que a doutrina nos proporciona como força para vencermos as nossas próprias inclinações inferiores. Importante hoje nós reverenciarmos o nosso codificador, Allan Kardec, mas também não poderíamos deixar de lembrar, de reviver outros companheiros que nos deram lindos exemplos, e esse que nós vamos abordar hoje recebeu a denominação de o Kardec brasileiro. No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, editado pelo espírito de Humberto de Campos, tem uma passagem que ele consta quando ele reúne, fazendo uma assembleia espiritual dos seus colaboradores, para esclarecer o momento que havia chegado do cumprimento da promessa de Jesus. Porque, como todos nós já temos conhecimento, Jesus, nos seus derradeiros dias da sua mensagem planetária, ele transmite aos seus apóstolos, dizendo que
que era chegado o momento de retornar ao Pai, mas que ele rogaria a ele para que enviasse o Consolador em espírito e verdade, para dar sequência aos seus ensinamentos, recordar tudo aquilo que ele havia ensinado e também acrescentar outras informações que até então ele não teria condições de passar a todos nós. Então, há 1800 depois, aproximadamente, Ismael, que fora escolhido por Jesus para conduzir a chamada Pátria do Cruzeiro, ou seja, o nosso Brasil, reúne seus companheiros, passando a informação que o Cordeiro havia lhe passado, que era chegado o momento do cumprimento da sua promessa, a vinda do Consolador. Então, Ismael diz mais ou menos assim, não é? O Consolador, a promessa de Jesus, virá nos mundos culturais, no velho mundo, mas a sua vida, a sequência, será desenvolvida na Pátria do Cruzeiro. Para isto, é preciso realmente que nos preparemos para dar sequência a essa mensagem de unificação, de redenção espiritual. Depois de longa alocação, ele aproxima-se de um dos companheiros que ali participavam, dizendo mais ou menos assim: descerás a terra com o cumprimento de arregimentar companheiros que se encontram dispersos, para que formemos na Pátria do Cruzeiro um grupo de formação, de integração na parte espiritual. Sei da sua dedicação, do seu coração grandioso, portanto, teremos a certeza que cumprirás esse compromisso, para que venhamos a dar sequência ao nosso aprendizado, à nossa própria evolução espiritual. Passado alguns anos, numa pequena cidade chamada Riacho do Sangue, Ceará, nascia um lindo menino do sexo masculino que recebia o nome de Adolfo Bezerra de Menezes. Adolfo Bezerra de Menezes era filho de Antônio Bezerra de Menezes e de Fabiana de Jesus Maria Bezerra. Ele era capitão das milícias, chefe da velha guarda, era fazendeiro, era uma pessoa de posses, era além de militar, ele era também político, pertencia ao Partido Liberal. Casal de coração grande, auxiliava a todos, se dedicava à assistência, todos que procuravam a eles, ele procurava sempre meio de ajudar. Quando ele não tinha recursos, ele fazia empréstimos contando com a nova safra do seu trabalho da pecuária, que ele se dedicava, aquela época era rendosa, não é? Mas enfim, foi aquela criatura que se desapegou de si, dando já um exemplo, o ensinamento ao próprio filho, né? Que a parte mais importante é o amor, é o sentimento, é a vivência fraterna aos nossos irmãos. Mas foi tão grande a sua doação que certa vez ele vai fazer um levantamento de crédito e débito da sua empresa, da sua firma, da sua situação. Verificou que os débitos eram maiores do que o seu crédito. Praticamente ele estaria falido. Ele procura os credores e oferece-lhes a fazenda. Olha, a fazenda não mais me pertence, porque não tenho como pagar, então entrego a fazenda como pagamento da minha dívida. Os credores não quiseram, disseram, não é justo. Nós te conhecemos, sabemos da sua intenção, da sua dedicação. Nós não queremos que você continue aí e você vai pagando de conformidade com os seus recursos, com a sua situação.
E assim por diante, ele disse: então, eu vou ficar, mas me considero como administrador e não como dono. Irei aqui trabalhar para dar recursos, renda para vocês que são os donos hoje desta propriedade. E assim foi realmente o seu trabalho intenso, o seu exemplo de dignidade, de amor, de desprendimento, de verdadeiro sentido de fraternidade, né, que a doutrina espírita nos ensina que devemos agir. Naquela época, Bezerra ainda era criança praticamente, não é? Ele era o quarto filho, era o caçula, né? Dos 2 filhos primeiros já haviam se formado em direito. O terceiro foi obrigado a abandonar o estudo por dificuldades financeiras. E nessa época também o Partido Liberal perdeu a sua liderança, e aquela época era acentuado as perseguições, não é? Contra o próprio Antônio Bezerra, sofrendo todas aquelas humilhações e ainda as perseguições políticas. Ele foi obrigado a se transferir para a cidade do Pernambuco. Lá ficou alguns anos. Quando harmonizara a situação política, ele voltou novamente para o Ceará, mas não mais na fazenda. Dessa época, Bezerra se matriculara no liceu, lá permanecendo 4 anos, se preparando para o seu futuro. Concluindo essa parte, ele completa os seus 20 anos. O seu ideal era ser médico, mas médico, faculdade de medicina só na corte do Rio de Janeiro. Aquela situação realmente difícil financeiramente. Bezerra, voltado e confiante, é claro, na sua formação, nos ensinamentos que o pai lhes passara, e trazia consigo a bagagem linda, né, de amor ao seu semelhante. Antônio Bezerra um dia chama Adolfo e diz: meu filho, eu gostaria muito de te ajudar, de te manter no estudo na corte do Rio, mas você vê a nossa situação, eu mal ganho para manter a família, não temos como. Bezerra contempla o seu pai e diz: meu pai, não se preocupe, a maior herança que o senhor está me oferecendo é a sua dignidade, o exemplo que tens me oferecido de verdadeiro cristão, de verdadeiro amor às criaturas. Esta é a herança que eu irei levar para a minha existência, exemplificando tudo aquilo que eu aprendi com o Senhor. E os abraços ali fraternalmente, e Bezerra consegue, através de amigos, de parentes, um rateio, é claro que fizeram, para que ele conseguisse a passagem para ir até a corte do Rio de Janeiro para estudar medicina. Chegando ao Rio, com poucos recursos, dificuldade imensa, mas ingressa à faculdade. Estudava nas bibliotecas, procurava livros, conseguia um quartinho para ele ali se alojar, porque ele era aquele jovem que não se mesclava à juventude da época. Ele era mais reservado, ele procurava mais estudar, mais pesquisar, mais refletir. Enfim, ele realmente aproveitava o tempo para o seu próprio aprendizado. Começou a dar aulas particulares para poder se manter, para pagar o aluguel do quarto, para a sua alimentação, enfim, estava ali se mantendo. Há uma passagem interessante, quando certa vez ele estava numa situação difícil, o aluguel do quarto atrasado, tinha uma taxa na faculdade para pagar, porque se não pagasse corria o risco de perder o ano. Tinha um alfaiate que sempre o ajudava nessas ocasiões, emprestava dinheiro e ele depois restituía, né? Então ele lembrou, disse: deixa eu procurar o alfaiate, que quem sabe ele vai me atender novamente. Chegando no estabelecimento desse senhor, o funcionário informa
que ontem ele partiu para a Europa. Provavelmente mais de 30 dias não estará presente. Bezerra ficou realmente, poxa, a única pessoa que eu poderia contar, mas foi em vão. Mas ele tinha formação religiosa, é claro, era católico, era de formação católica, tinha uma fé inabalável. Aquela noite ele fez uma prece, porque ele confiava muito em Maria, se a Mãe Santíssima, que possa me mandar o trabalho, meios para que eu possa conseguir recursos para equilibrar a minha situação financeira. Quando ele orava, era uma luz que se acendia, o fervor da sua alma. No dia seguinte de manhã, aparece um jovem simpático, bate a porta e diz: eu soube que o senhor dá aulas particulares, eu estou precisando de umas aulas, estou mal em matemática. Se justo matemática, que ele tinha algumas dificuldades, mas como a situação era realmente de dificuldades, ele disse: pois não, vamos combinar. Combinaram. Ele disse: só que tem uma coisa, eu sou meio desregulado, né? E eu vou deixar pago, porque se eu não te pagar, a minha mesada eu gasto e depois não tenho como te pagar, então vou deixar pago. Bezerra disse: olha, não há necessidade, não, eu quero, porque assim fico livre. Pegou, pagou, aquele valor realmente era o valor que dava para ele saldar os compromissos atrasados. Naquela noite, Bezerra quase não dormiu. Procurou estudar matemática para passar para o aluno que viria no dia seguinte iniciar as suas aulas. Mas esse aluno não apareceu no dia seguinte e nunca mais apareceu. Allan Kardec, na revista Espírita de fevereiro de 1859, tem uma passagem que ele intitula Os Agêneres. Ele conta um fato de uma senhora que estava realmente desesperada, precisando de trabalho para regularizar a sua situação, que era realmente delicada. E ela entra num templo religioso e ali faz a sua prece fervorosa. Ela não pediu dinheiro, ela pediu meios de ganhar através do seu suor, através do seu trabalho. Ao sair do templo, um jovem a interpela, disse: boa senhora, não gostaria de um trabalho? Oh, bom senhor, estou à procura, venho saindo da igreja, pois foi pedir a Deus que me enviasse uma oportunidade de trabalho. Então ele disse: olha, vai nesse endereço, essa senhora, nesse endereço, que eles estão precisando de uma pessoa. E ela imediatamente vai a esse endereço e lá é atendida. Disse: eu soube que está precisando de uma serviçal. Sou sim, pode entrar. Começaram a conversar e tal. Depois chamou a atenção da dona da casa: mas escuta, quem é que te falou que eu estava precisando desse serviço? Ela disse: um senhor que ao sair da igreja, ele me interpelou e disse. Ela ali olhou, tinha um quadro na parede e disse: aquele senhor ali. Se não, não pode ser. Aquele senhor ali é meu filho que faleceu há 3 anos. Não, tenho certeza. Tenho certeza que é aquele ali que me interpelou e me deu esse endereço. Então vejam, na doutrina espírita nós sabemos, ela nos informa que tudo isso é possível através da materialização do espírito, não é? Em casos de necessidade, em casos de contribuir para a promoção humana, as causas justas, eles usam esses recursos, se materializam para levar a mensagem, para orientar. O caso de Bezerra foi o mesmo, o espírito se materializara para levar os recursos que ele precisava para equilibrar a sua situação financeira, não para acomodá-lo, para regularizar, para que ele continuasse o seu trabalho. Vejam, é importante nós refletirmos esses fatos
que muitas vezes nós passamos por dificuldades, não é? E nos desesperamos, nós não conseguimos fazer aquela prece realmente que rompe as barreiras e se desloca às alturas para recebermos o auxílio. Falta-nos ainda, é claro, aquela fé robusta, aquela fé que Bezerra era portador. É importante nós, quando estamos vivendo algumas dificuldades, sejam elas quais forem, financeiras, morais, contratempos, nós todos vivemos momentos delicados, muitas vezes, que fazem parte da nossa própria aprovação, das oportunidades que precisamos para nós redimirmos espiritualmente. Mas se buscamos Deus, a sua força maravilhosa, da sua grandeza no seu amor, aos mensageiros, os apóstolos da caridade, que vamos abrir o nosso coração naquele clima de confiança, suplicamos a força, não vamos pedir dinheiro, não vamos pedir recursos fáceis, nós vamos pedir forças para dominar as nossas inclinações, para equilibrar as nossas emoções, para que possamos continuar verdadeiramente no nosso aprendizado, na oportunidade que nos foi concedida para o nosso próprio crescimento espiritual. Então essas criaturas realmente, como Bezerra, vêm nos proporcionar meios de vencermos, de nos mantermos mais equilibrados, mais ajustados, mais confiantes perante a divindade,